Fala, empresário, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre o ponto de equilíbrio. O que é, como calcular e para que serve o ponto de equilíbrio. Bom, muito simples. O ponto de equilíbrio, ele é um indicador, a gente pode chamá-lo assim, que nos diz o quanto você precisa faturar para pagar suas contas. Ou seja, para empatar, né? Então, se você fatura acima do ponto de equilíbrio, você começa a ter lucro. Se você fatura abaixo do ponto de equilíbrio, você está no prejuízo. E se você fatura exatamente igual ao ponto de equilíbrio do seu negócio, então você está conseguindo pagar suas contas, mas ainda está numa situação um pouco crítica ali no negócio. Tá ok? E para calcular o ponto de equilíbrio é bastante simples. Basta você pegar as suas despesas fixas, ou seja, todas aquelas despesas que existem na sua empresa, tendo você vendido mais esse mês ou menos, né? Então essas são as despesas fixas. Por exemplo, aluguel é uma despesa fixa. Se você no mês que vem faturar 2 vezes mais do que nesse mês, ainda assim você vai pagar o mesmo tanto de aluguel, certo? Então por isso o aluguel é uma despesa fixa e não um custo variável. Da mesma forma, a taxa que você paga no seu MEI, caso você for um microempreendedor individual, ou então, por exemplo, a sua contabilidade, né? Então, a sua contabilidade você tem que pagar lá todo mês igual, mesmo tanto, tendo vendido ou não tendo vendido, você vai pagar aquela taxa. Então, essas são as suas despesas fixas. Então, você vai somar todas as suas despesas fixas, ou seja, todas as despesas que não são influenciadas pelo quanto você vende a mais ou vende a menos, certo? E vai também pegar a sua margem de lucro média, ou seja, a margem de lucro média dos seus produtos ou dos seus serviços. E você vai dividir custos, suas despesas fixas, pela margem de lucro. Então você vai ter o seu ponto de equilíbrio. Vamos fazer um exemplo prático. Vamos supor que a sua empresa tenha lá, somando todas as despesas fixas, você tem um funcionário, por exemplo, de R$ 5.000. E a sua margem de lucro média é de 50%. Ou seja, a cada R$ 100 que você vende, você fica com aproximadamente R$ 50. Isso, né, claro que varia um pouco de cada produto, de cada serviço, você pode calcular isso com mais precisão. A gente vai ver aqui nesse curso como a gente calcula essa margem de lucro de uma forma mais precisa, mas, a título de cálculo, vamos considerar uma margem de lucro média de 50%. Então, considerando que as suas despesas fixas são de R$ 5.000 e a sua margem de lucro média é de 50%, você dividindo 5.000 por 50%, você vai ter então 10.000. Ou seja, 10.000 é o seu ponto de equilíbrio. O que quer dizer isso? Quer dizer que a sua empresa precisa faturar no mínimo R$ 10.000 para pagar todas as contas fixas. Acima desse valor, se você faturar acima de 10.000, muito bem, começa a ter então o lucro operacional. Mas, se você não consegue faturar os 10.000, isso quer dizer que você está tendo prejuízo operacional. Ou seja, é importante rever as coisas aí, rever o seu preço. Vai precisar realmente fazer uma investigação mais profunda, porque você está operando abaixo do ponto de equilíbrio. E isso pode levar à falência, pode levar a graves problemas financeiros. Por isso a importância da gente calcular o nosso ponto de equilíbrio. Tá bom? Muito obrigado. Agora eu vou passar aqui um exercício prático para você fazer o seu próprio ponto de equilíbrio. Um grande abraço e até a próxima aula.